Olá galera, meu nome é Rainer Peter e hoje vou falar um pouco sobre o mercado de trabalho de ilustração, sendo mais específico sobre como entrar nesse mercado, nesse primeiro momento ali trabalhando com ilustração. E logo de cara, a experiência que eu tive, a experiência que a maioria dos meus alunos também me falam, é as dúvidas sobre o que fazer, né? São tantas possibilidades, né, com ilustração, são tantas áreas diferentes, né? Então a primeira decisão, né, que não precisa ser definitiva de fato, né, é você entender e analisar quais são as possibilidades de trabalho e escolher qual delas você quer atuar, né? São muitas possibilidades. O que não quer dizer que você possa mudar de ideia depois, né? Você pode trabalhar com algo que você está gostando aí no momento, trabalhando com aquilo você percebe que não é tão interessante quanto você imaginava e migrar para outra área, né? Então fiz uma lista aqui de algumas das possibilidades, né, dessas áreas de trabalho com ilustração, né? Primeiro a gente tem a área editorial, né, que você pode trabalhar fazendo ilustração para jornal, livro, revista, né? Isso tanto trabalhando dentro da empresa, né, com carteira assinada e tudo mais, quanto trabalhando de freelancer, trabalhando em casa. Então você pode trabalhar, fazer uma ilustração para uma revista, para uma matéria específica, você fez aquela ilustração, você enviou a ilustração, eles te pagaram e pronto, é só isso. Ou você pode trabalhar dentro da empresa, né, fazendo sempre que precisar, fazendo ilustrações para isso e para aquilo e receber mensalmente. Então, na maioria das áreas tem essas duas possibilidades hoje em dia, né, de você trabalhar na empresa ou de você trabalhar à distância de casa, pegando projetos menores, né? Então tem essa área editorial, tem também a área de publicidade, né, que você pode trabalhar dentro de uma agência de publicidade, trabalhando com campanhas, fazendo ilustrações tanto para as campanhas publicitárias quanto para produtos também, né? Então você pode trabalhar dentro da empresa ou trabalhar de casa também. Tem a área de games, né, que hoje em dia é muito procurada e está em crescimento, né? Você pode trabalhar numa empresa de jogo. Dentro da área de games existem muitas possibilidades, né? Você pode trabalhar com personagem, pode trabalhar com cenário, pode trabalhar com animação em si, pode trabalhar com um jogo 3D, na parte de modelagem. Então são muitas possibilidades, não? Então, mesmo pensando na parte de ilustração, né, do desenho ali, pintura, são muitas possibilidades, né? Então, se você tem vontade de trabalhar na área de games, dá uma pesquisada, né, para entender quais são essas possibilidades todas aí, para saber o que você vai fazer ali de fato, né? Você pode trabalhar também com animação, mesmo esquema de games, tem várias áreas. Você pode trabalhar com animação dos personagens, trabalhar com fazendo ilustração de cenário, imagem de divulgação, são muitas possibilidades. Quadrinho também, tem muita gente que gosta, né, de ler quadrinho e sonha em trabalhar com quadrinho, então você pode trabalhar fazendo as ilustrações, pode trabalhar fazendo a arte final, né, que é passando um nanquim ali, pode trabalhar com as cores, né, fazendo a colorização, são muitas possibilidades também. Então acho que o primeiro momento é você entender, né, o quão amplo é a área o mercado de trabalho de ilustração, né, e decidir ali qual dessas áreas você tem vontade de atuar, né? Onde que você se identifica mais. Decidido isso, eu gosto mais de trabalhar com ilustração para games. Então você vai entender melhor aquele mercado, você vai entrar em contato talvez com outros ilustradores, né? Outros artistas que já trabalham ali nessa área, entender o que você precisa, né? Que tipo de conhecimento é importante, o que vale a pena, o que não vale a pena você estudar. E então focar os seus estudos naquilo, né? Você estuda aquilo que você precisa e principalmente durante esses estudos é importante você receber, à medida que você vai recebendo feedback dos amigos, vai mostrando o seu trabalho para as pessoas, você entender aquilo que você tem mais dificuldade, né? No começo, quando a gente está aprendendo a desenhar, geralmente o mais difícil, né, da figura humana é desenhar pé e mão. Geralmente são as coisas mais difíceis. E é o que muita gente tenta evitar fazer, né? Então, para trabalhar de fato, ser um profissional, um ilustrador, é importante você entender aquilo que você tem dificuldade, né? Entender suas fraquezas, assim, e focar os estudos naquilo, para você não ter mais aquelas fraquezas, né? É só assim que a gente vai melhorando. Então, à medida que você for estudando, você vai percebendo o que você precisa melhorar, foca os estudos naquilo, né? Assim que você já está ali estudando e você está criando, está percebendo que você tem umas imagens bacanas que já dá para divulgar, já dá para tentar buscar um trabalho, então aí você monta um portfólio. Você pode criar um site próprio, né, que eu acho que é bastante interessante. Aí tem vários outros sites que hospedam, né,
portfólios, assim, tipo o Behance, o ArtStation. Acho que o ideal mesmo é você ter um domínio próprio, assim, para você divulgar. Aí você vai montar esse portfólio, posso fazer depois um vídeo focado mais nessa parte de montar o portfólio, mas é importante que você tenha ali imagens que representam o tipo de trabalho que você quer fazer, né? Se você quer trabalhar com games, não precisa de ter ilustração lá de quadrinhos, de ilustração editorial, né? A não ser que você queira trabalhar em todas essas áreas. Mas se você quer focar em algo específico, é importante que o seu portfólio tenha aquilo que o seu cliente precisa, né? Então tem que ter ali o que você precisa, o que você quer fazer de fato, né? Bem, e aí você já tem o seu portfólio, então é a hora de começar a pegar trabalho para valer, né? E cada uma dessas áreas que eu falei no início tem uma forma específica de encontrar trabalho, né? Às vezes você precisa ir até a empresa, mostrar seu portfólio, às vezes você precisa entrar em contato por e-mail com a empresa. A minha experiência maior é na área de games, por exemplo. Eu trabalho com ilustração, concept art, freelancer para games. Então, nesse caso, existem alguns fóruns, alguns sites que tem uma lista de trabalho. As empresas vão lá, como o ArtStation, no próprio DeviantArt. Eu não lembro muito bem os outros, mas esses são os que eu mais uso mesmo, o ArtStation e o DeviantArt. Aí tem uma lista, a empresa vai lá e coloca como se fosse um classificado lá, eu preciso de tal profissional para fazer tal coisa. E aí lá a empresa avisa se precisa freelancer, se é um trabalho grande, se é um trabalho pequeno, se precisa que a pessoa mude para outro país para trabalhar lá na empresa e tal. São várias possibilidades, né? Mas uma coisa importante que eu faço também é de, por exemplo, em determinado momento eu estava querendo trabalhar muito com ilustração para card game, né? Então eu procurei uma lista de empresas daquela área, né? Uma lista de empresas de card game e fui entrando em contato e me enviando e mostrando meu portfólio para a maioria delas, né? Para aquelas que eu vi que fazia sentido ali para o tipo de trabalho que eu queria fazer. Então, muitas vezes você precisa ir atrás do cliente, né? Tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa chata também, né? Ficar insistindo, tem que tomar cuidado com o jeito de falar com o cliente, né? Ainda mais quando ele não é o cliente de fato, né? É um possível cliente, né? Porque senão, se ficar insistindo demais, também vai ser negativo, a pessoa não vai te contratar, né? Você vai falar, agora eu não estou precisando, talvez eu te procure no futuro. Beleza, deixa por aí. Isso pode ser uma forma dela ela falar educadamente que não quer te contratar, ou realmente pode ser que ela não precise te contratar agora e no futuro vai te contratar. Então tem que ter cuidado ao abordar possíveis clientes dessa forma, né? Estando em contato por e-mail de fato. O que acontece muito também é de quando o seu trabalho é mais divulgado, os próprios clientes aparecem, às vezes por indicação de um outro ilustrador, indicação de um outro profissional que conhecia o seu trabalho e achou que interessante. Então essa é a real importância de você manter esse network, né? De manter contato com outros ilustradores e tudo mais. O LinkedIn também é um site interessante, é uma rede social interessante para você conhecer outros profissionais da área, assim, e ir postando seus trabalhos lá. Então, sobre os clientes, depois que você começou a pegar o trabalho, às vezes é um trabalho pequeno, não importa, se é um trabalho pequeno ou um trabalho grande, você tem que valorizar e tratar muito bem os seus clientes, porque por mais que você esteja fazendo um trabalho que não seja tão grandioso, né, tão relevante assim, a forma como você está relacionando ali com o seu cliente vai determinar como que vai ser seus trabalhos futuros também, né? Às vezes você está fazendo um trabalho muito pequeno para uma empresa muito pequena ali, uma coisa rápida, mas se você tratar muito bem, ser extremamente educado, profissional com aquele cliente, ele pode te indicar depois para um trabalho maior. Isso acontece bastante, para um trabalho melhor. Então um cliente pode ir indicando o outro e assim você vai melhorando o seu trabalho, né? Então tem que sempre tratar muito bem os clientes. Aí entra uma outra questão, né, que acontece muito quando a gente está entrando no mercado de trabalho, que é de tomar cuidado justamente com o cliente, né? São pessoas muitas vezes que a gente não conhece, principalmente quando a gente está trabalhando à distância. Então tem que tomar cuidado antes de começar o trabalho ali, de que como que esse cliente é uma pessoa confiável, é uma pessoa que vai te pagar, né? É importante também, dependendo, na maioria do tipo dos casos ali de trabalho, a gente fazer um contrato, né? Eu posso depois fazer um vídeo falando melhor sobre como fazer esse contrato, né? Como lidar com o cliente nesse sentido. Mas é importante você saber onde que você está se metendo nesse sentido, né? E muitas vezes a gente só aprende na prática mesmo, né? De saber se é um tipo de trabalho que vale a pena ou não, né?
Então, uma coisa que acontece muito no começo, quando a gente está começando a trabalhar, falo por mim, mas falo por vários amigos meus ilustradores, isso sempre acontece hoje em dia. Tem 10 anos que eu trabalho com ilustração, continua aparecendo esse tipo de coisa, que é propostas de parceria, né? Então a pessoa fala, eu estou precisando de ilustração para isso, para assado, para tal produto, mas eu não posso te pagar, mas se você fizer esse trabalho para mim vai ser muito bom porque vai divulgar o seu trabalho. Esse tipo de coisa acontece muito, e evite ao máximo fazer trabalho de graça. Não é trabalho, você está perdendo o seu tempo ali. Geralmente acontece o seguinte: a pessoa ela tem uma ideia muito boa, seja de um livro, um quadrinho, um jogo, qualquer coisa do tipo, teve uma ideia que ela achou muito boa, e para aquela ideia, para aquele produto existir, ela precisa de um ilustrador, né? Precisa de uma ilustração para a coisa existir, só que ela não tem dinheiro para pagar o ilustrador ali, mas ela confia que aquela ideia é muito boa. O que ela faz então? Ela procura um ilustrador para trabalhar de graça. Depois, se o produto, né, se o jogo for lançado, se o livro sair, aí sim ele te paga uma porcentagem. Então isso é a maior cilada que tem. E eu acho importante ficar evidenciando isso aqui, porque isso acontece muito. A gente tem que entender que se você tem uma ideia muito boa para um produto que vai dar certo, vai vender, vai dar dinheiro, sei lá, mas você não tem dinheiro para investir naquilo, você, o autor da ideia ali, tem que assumir o risco, né? Isso é com qualquer área, qualquer empresa. Você quer abrir uma empresa, você não sabe se aquela empresa vai dar certo, mas você tem que arriscar. Você pega um empréstimo no banco, você pega um empréstimo de alguma forma, arruma o dinheiro de alguma forma para investir naquela empresa. Você não vai contratar os funcionários para trabalhar de graça por um tempo e depois, se a empresa der certo, você paga eles, né? Isso não existe. Então toma cuidado com isso, toma muito cuidado com essas propostas de parceria, com coisas do tipo, eu não vou te pagar, mas eu vou ajudar a divulgar o seu trabalho. Isso acontece muito, principalmente quando a gente está começando, e quando a gente está começando, às vezes é difícil de recusar, né? Porque você pensa, poxa, eu não estou trabalhando, nunca trabalhei com nada, quero trabalhar com ilustração, estou aqui parado, e aí tem essa proposta aí, por que não fazer? Então isso é um perigo, porque o ideal, se você não está trabalhando, você não conseguiu um trabalho ainda, foca no seu portfólio, passa um tempo fazendo aquilo que você quer de fato, e aquilo que você sabe que é um tipo de imagem, um tipo de ilustração que é o que você quer trabalhar de fato, que aquilo vai dar um retorno para você. Então investe no seu portfólio. Melhor você passar o seu tempo investindo ali do que trabalhando, né, do que fazendo coisas de graça para outras pessoas, que não é o que você quer de fato, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que existem algumas exceções, às vezes é um amigo seu e você sabe que aquele projeto pode dar muito certo também, então é algo que você sente autor de certa forma daquela ideia, né? Então você vai estar assumindo o risco junto com a pessoa, né? É muito diferente quando uma pessoa te procura para você trabalhar de graça para ela, sendo que é ela que não quer assumir o risco de arrumar o dinheiro para te pagar sem ela saber se aquilo vai dar certo ou não. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Uma coisa importante também que é relacionado a isso é você saber quanto cobrar pelo seu trabalho, né? Beleza. O cliente procurou, ele está a fim de pagar, não quer nada de parceria, e ele perguntou quanto que custa para você fazer uma ilustração de um personagem para um livro. Isso no começo é muito difícil também. Eu pretendo fazer um vídeo específico sobre quanto cobrar pelo seu trabalho, né? Então, muitas vezes a empresa, o cliente, ele já vem com um orçamento fechado. Eu tenho R$500 para fazer esse tipo de ilustração aqui. Você topa ou não topa? Isso acontece bastante. Mas acontece também o fato da pessoa perguntar, eu preciso de tal ilustração, quanto você cobra? Né? Então, existem várias formas de calcular, de chegar a esse valor, né? Nada é exato, né? Eu sou totalmente contra tabelas de preço nesse sentido, porque depende muito do cliente, depende muito da relevância que aquela ilustração vai ter, né? Da repercussão, do retorno que aquela ilustração que você está fazendo para o cliente de fato, né? Depende muito da sua experiência com o trabalho, do tempo de trabalho que você vai ter para cada imagem, né? Então, o que eu gosto de fazer, eu gosto de ter em mente, é saber mais ou menos quanto que custa a minha hora de trabalho, né? Então eu faço um cálculo de todos os gastos que eu tenho com equipamento, tudo mais, incluo ali o salário que eu quero ter, né? Eu vou trabalhar um mês, eu quero receber tanto, o tanto de gasto que eu vou ter ali tudo, e vou dividir aquele valor por mês, por hora. Então eu sei que
em 1 hora de trabalho eu preciso receber tanto. O ideal é que seja que eu receba tanto, né? Aí você vai ver a proposta do cliente, para fazer esse personagem eu vou demorar 10 horas de trabalho. Aí você tem uma ideia ali do quanto que você precisa receber, né? Nada também precisa ser exato, eu preciso receber esse valor aqui por hora, então eu só trabalho se for assim. Infelizmente a gente tem que ir adaptando ali, porque às vezes você vai trabalhar, vai fazer um trabalho que vai pagar um pouquinho abaixo do que você espera, mas às vezes aquilo vai ter uma outra repercussão. Às vezes é um tipo de trabalho que você nunca fez e que vai ser interessante para sua carreira, para sua experiência, né? Então tem várias questões que a gente coloca aí. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso e pretendo fazer mais vídeos sobre o mercado de trabalho, sobre a profissão de ilustrador em si, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, né, de vídeo, é só comentar aí nos comentários, aí coloca aí o que vocês acham, se faltou alguma coisa desse vídeo aqui também. E para estar sempre acompanhando aí os vídeos, é só se inscrever aí no canal. E é isso. Até a próxima. Valeu!